conosco no tema do dia de hoje, debater os problemas no fornecimento de merenda escolar aqui no Distrito Federal. Nós vamos ouvir agora o deputado distrital Gabriel Magno. Deputado, seja bem-vindo, muito bom dia. Oi, Bruno. Muito bom dia para você, para os ouvintes da Rádio CBN. Ressaltando que, inclusive, daqui a pouquinho, na sequência do deputado, a gente vai ouvir também um posicionamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal sobre essa questão. Bem, deputado, partiu do senhor, inclusive, muitas das denúncias sobre a falta de alimentos básicos aí na merenda das escolas públicas aqui do Distrito Federal. A gente está falando de escassez de itens, que tem obrigado algumas escolas a insistir no mesmo cardápio por muitos dias consecutivos. A gente está falando, eventualmente, de professores que precisam tirar dinheiro do próprio bolso para garantir itens da merenda e, mais recentemente, até a notícia de que algumas escolas estariam fazendo uma espécie de escambo, ou seja, a troca de produtos entre os colégios para tentar garantir o básico ali da merenda escolar. Deputado, há uma promessa por parte do governo do Distrito Federal de regularizar esses fornecimentos e a oferta da merenda com variedade nessa semana. Já começando a partir disso, o senhor já conseguiu ver alguma melhoria nos relatos que o senhor recebeu das escolas? Oi, Bruno. Então, bom dia, mais uma vez. Infelizmente não, Bruno? E acho que é importante até dizer para os ouvintes, para quem está escutando a Rádio CBN, acho que esse debate é fundamental, isso não é um problema pontual, não está acontecendo só agora, infelizmente. Isso é um problema que se acumula na Secretaria de Educação desde o pós-pandemia, com mais força. Ano passado a gente teve, por exemplo, a crise da carne, que estava com muita gordura imprópria para consumo, precisou ser recolhida. Essa carne, inclusive, hoje, em algumas escolas, quando a gente tem visitado e abre o freezer da escola, só tem essa carne lá, que não pode ser servida porque também ainda não foi recolhida pela própria Secretaria de Educação. Tivemos um problema no arroz, que foi servido alguns lotes com carunchos contaminados. Então, esse tem sido um problema também de má gestão dos recursos da merenda escolar no Distrito Federal. Há algum tempo ele vem se acumulando e agora ele estoura uma crise, talvez sem precedentes, de faltar o alimento dentro da escola e vários insumos necessários. E a Secretaria tem demorado muito para reagir. Eu acho que essa é uma coisa que nós temos cobrado, porque, só para ter uma ideia, no dia 15 de março, uma das empresas que fornecem, por exemplo, hortifruti para a rede, anunciou que iria suspender o fornecimento no dia 1º de abril. A Secretaria de Educação não se movimentou nesse interstício do dia 15 de março, por exemplo, esperou estourar o problema nas escolas e no dia 2 de abril apenas começou a dizer e apresentar soluções para o problema, que era para a semana passada, não resolveu, ia ser para essa semana. Hoje, por exemplo, começa a chegar nas escolas algumas proteínas, mas só ovo. Então, a gente está com há quase um mês as escolas servindo uma única proteína, que é o porco, a carne de porco. E começa a chegar em algumas escolas hoje o ovo, e os cardápios já estão atualizados. Até sexta-feira vai ser só ovo também. E uma série de problemas de insumos básicos nas escolas. Óleo não foi entregue ainda pela Secretaria de Educação, então as escolas estão comprando com dinheiro do próprio bolso, de doação. Óleo, o leite não chegou, sal, cebola, alho. Então tem uma demora muito grande da Secretaria de Educação, e aí tem uma questão que eu acho muito importante, Bruno, que muitas vezes essa falha de comunicação, a demora para entregar, leva a população a achar que o problema é na escola. E pressiona o diretor, a diretora da escola, e é muito importante dizer que a escola não compra, ela não é atribuição da escola garantir que o alimento chegue na escola. Então, essa é uma responsabilidade da Secretaria de Educação, da gestão central e das regionais de ensino, porque também a gente tem observado isso. A pressão sobre as escolas ela é muito grande, como se o diretor, ou ali a própria merendeira que está lá na ponta, e eles têm feito milagres nesse ano, é da responsabilidade ali da própria gestão da escola a não entrega, ou a falta, ou a carência de determinados alimentos. Você até citou, as escolas estão tendo que fazer doação, estão tendo que fazer até troca, escambo de alimentos para uma ajudar. Então tem uma rede de solidariedade que tem também sido criada a partir das escolas. Agora, tem um problema de gestão muito grave. E aí, Bruno, a gente fez um levantamento aqui, já também apresentamos para os órgãos de controle, do que significa essa má gestão. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2023, no primeiro trimestre de 2023, janeiro, fevereiro e março, o GDF liquidou
recurso liquidado no orçamento, para quem está nos ouvindo, é aquele que é pago, né? É aquele que atesta, inclusive, que o governo recebeu o produto. Então, ele liquidou, pagou 23 milhões e meio de reais nesses 3 primeiros meses. Ou seja, recebeu esses insumos da merenda. Esse ano, apenas 7 milhões de reais. Então, quando você compara os 3 meses desse ano com os 3 meses do ano passado, tem uma diminuição enorme daquilo que foi pago para os fornecedores, e isso significa que não foi entregue também para a Secretaria de Educação. E aí tem uma diferença muito grande com o recurso empenhado. O recurso empenhado é aquele que é reservado, vamos dizer assim, para pagar. Então você garante o recurso, separa ele para pagar, e ano passado foram 61 milhões empenhados. Esse ano foram 54 milhões. Então, quando a gente pega no orçamento que foi reservado para o pagamento da merenda escolar, a diferença não é tão grande. Mas é muito grande a diferença daquilo que foi pago de fato e foi recebido. Então tem um problema de gestão que nós estamos tentando investigar, acionamos órgãos de controle, e o que eu acho que é o que é mais grave de tudo e que é inaceitável é porque tem hoje na conta do governo do Distrito Federal mais de 10 milhões de reais repassados pelo governo federal, pelo FNDE, do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então tem dinheiro. Então não tem também aquela desculpa justificativa de que teve queda de arrecadação, expectativa de orçamento. Tem dinheiro em caixa e a gente está vivendo essa situação com a rede inteira com problema. Não são 15 escolas só, como o governador tentou dizer semana passada, que mesmo que fosse, né, Bruno, 15 escolas teria que resolver imediatamente. Esse já é um problema que dura aí 3 meses, né? Desde o início do ano letivo, na verdade, desde o dia 19 de fevereiro, as escolas têm reclamado e têm sofrido muito com o abastecimento de produtos da alimentação escolar. Bem, o governo admite em parte, né, esse problema. O próprio governador inicialmente tinha admitido que em 15 escolas, como o senhor disse, havia detectado esse problema e cobrou da Secretaria de Educação, da Secretaria, a regularização desse fornecimento, mas o próprio governador diz o seguinte, que as empresas vencedoras de licitação não estão dando conta de cumprir o prazo de entrega. Então, por isso que eventualmente estaria faltando alguns itens da merenda em algumas escolas. Essa argumentação do governo do Distrito Federal procede? E se procede, deputado, o que poderia ser feito então para melhorar essa gestão? Bom, de novo a gente volta para o debate da gestão, né, Bruno? Assim, obviamente que tem problemas de fato com algumas empresas. Agora, isso nós estamos acompanhando, quem faz a licitação é o próprio governo do Distrito Federal. Desse planejamento, né, mais estratégico e antecipado, porque inclusive o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Conselho de Alimentação Escolar e a própria Comissão de Educação aqui da Câmara, a gente já, desde o ano passado, temos feito algumas recomendações para o governo do Distrito Federal e não têm sido cumpridas. Por exemplo, sobre a questão dos nutricionistas na rede, para ajudar nessa preparação de planejamento, de controle de estoque. Hoje não tem um controle de estoque na Secretaria de Educação, de gerenciamento, e o próprio tribunal já determinou que isso era fundamental até para prever nas licitações, as novas, inclusive, que vão ter, o que é a demanda urgente, o que é a demanda de médio prazo, né, o que é uma demanda mais geral da rede. Contratação de nutricionistas, né? Hoje na rede nós temos apenas 66 nutricionistas que atendem 800 escolas quase. A gente tem um concurso vigente que já tem 100 nutricionistas esperando a nomeação e a aprovação. E aí, no caso da licitação específica, Bruno, isso nós estamos também acionando os órgãos de controle, tem sido uma prática corriqueira do governo, que você estoura o limite dos contratos, né? Ou seja, você deixa os contratos vencerem, o governo faz esse processo, né, de romper com vários desses contratos. E o que tem acontecido? Contratos emergenciais são feitos para evitar a crise na assistência fora da licitação. Isso nem sou eu que estou dizendo. Isso são os próprios relatórios do Tribunal de Contas que fazem essa ressalva nas contas, por exemplo, de 2022, 2021 do GDF, do aumento grande de despesas sem contratos ou com contratos emergenciais com sobrepreço a partir de contratos que são findados, né, e são estourados, e o governo não se prepara para novos contratos com novas licitações, e você tem um desperdício, né, uma ineficiência também do gasto público. A gente espera também que agora, na questão das merendas, seja resolvido o mais rápido possível, mas não seja mais um exemplo de que os contratos encerram, não são renovados, não são preparadas novas licitações, e aí você faz contratos emergenciais com sobrepreço, com valores acima do esperado. E uma das recomendações do próprio tribunal, até para ajudar nesse processo de fornecimento que o GDF não tem cumprido, é sobre a qualidade dos alimentos, né? É você não só cumprir o que está na lei,
mas ampliar essa relação com a agricultura familiar, por exemplo, né, e da oferta de alimentos, principalmente de hortifrutis, né, com mais qualidade para as escolas e daqueles produtores locais. É possível fazer isso. Nós temos várias experiências no Brasil que isso dá certo e você garante não só alimentos de melhor qualidade, muitas vezes preço mais baixo e também a entrega dos produtos naquele tempo correto, porque você também descentraliza essa compra. Hoje nós temos na merenda escolar no DF uma compra muito centralizada em pequenas empresas, que aumenta também essa capacidade dessas empresas também de fazerem esse processo, né, de chantagear o próprio governo com preço e jogar na entrega. O problema é que quem paga a conta e está pagando muito caro, né, Bruno? Mais uma vez, é a população e os estudantes. Bem, a gente agradece aqui a contribuição, participação do deputado Gabriel Magno, trazendo aqui algumas informações sobre essa questão da merenda escolar. Deputado, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Bruno, a gente está aqui à disposição. Parabéns aí pelo belo trabalho que a CBN faz para a cidade. Bem, e a gente